O dióxido de enxofre, SO2, conhecido por ser um gás poluente, tem uma faceta mais simpática e certamente menos conhecida. É usado na indústria alimentar sob a designação de E220 como conservante de frutos e de vegetais, uma vez que preserva a cor natural destes. O dióxido de enxofre é um composto cujas unidades estruturais são constituídas por átomos de enxofre e de oxigênio. Relativamente a estes átomos e tendo em conta a posição relativa dos respectivos elementos na tabela periódica, selecione a afirmação correta. Ora, nós antes de... vamos ler, para se ter a noção do que é que se é pedido, pelo menos a opção A. O conjunto de números quânticos 2, 1, 0, 1 meio pode caracterizar um dos eletrões de valência de qualquer dos átomos no estado de energia mínima. Para respondermos confortavelmente e poder selecionar a opção correta, vamos fazer a distribuição eletrónica no estado de menor energia para os átomos de oxigênio e de enxofre. Como sabemos, o oxigênio tem número atómico 8, isso pode ser consultado na tabela periódica, e o enxofre, número atómico 16. Eles estão no grupo 16 da tabela periódica e isso significa que eles vão ter que ter 6 eletrões de valência. Mas nós vamos fazer a configuração eletrónica no estado de menor energia e vamos provar isso. Comecemos com o oxigênio. O oxigênio, e esta notação condensada, significa que tem a configuração eletrónica idêntica à do hélio no estado de menor energia, mais a que aqui está explícita, que corresponde aos eletrões de valência. Portanto, a configuração eletrónica do hélio no estado fundamental é um S2 e, portanto, a configuração eletrónica do oxigênio no estado fundamental será um S2, 2S2, 2PX2, 2PY1, 2PZ1. Que cuidados houve para fazer esta distribuição eletrónica? Como se sabe, colocou-se, uma vez que não temos eletrões suficientes para preencher completamente as orbitais P, colocou-se um eletrão em cada uma das orbitais e procedeu-se seguidamente ao emparelhamento, pelo que ficaram duas orbitais por preencher. Portanto, este elemento químico, o oxigênio, tem na camada de valência 6 eletrões, como tínhamos visto que deveria ter pela sua localização no grupo da tabela periódica a que pertence. Está no grupo 16, portanto tem 6 eletrões da camada de valência, assim como o enxofre também terá. E quando fizermos a seguir a configuração eletrónica do enxofre, repare-se que vamos pôr inicialmente que é a configuração eletrónica no néon. É uma maneira simplificada, muito importante, porque para já torna muito mais expressiva a configuração eletrónica e depois põe em evidência somente os eletrões de valência. É frequente encontrar um determinado elemento químico com a configuração eletrónica igual à do gás nobre da tabela periódica que o antecede, aliás, o gás da tabela periódica que o antecede, o gás nobre, e depois a configuração eletrónica que geralmente é somente a dos eletrões de valência. E é o que aqui está. Se fizermos a configuração eletrónica do enxofre, como foi referido, portanto, configuração eletrónica do néon, que ao fim e ao cabo é 1S2, 2S2, 2PX2, 2PY2, 2PZ2 e depois 3S2, 2PX2, 3PY1, 3PZ1. Ou seja, as configurações eletrónicas da camada de valência são semelhantes. Vamos então agora... são semelhantes, mas aqui o número quântico principal é n igual a 2. Aqui o número quântico principal é n igual a 3. O número quântico secundário para as orbitais S já sabemos que é L igual a 0. E para as orbitais P sabemos que é L igual a 1. Portanto, vamos lá. O conjunto de números quânticos 2, 1, 0 mais 1 meio pode caracterizar um dos eletrões de valência de qualquer dos átomos no estado de menor energia ou no estado de energia mínima. Claro que não, porque se é número quântico principal 2, os eletrões de valência no estado de menor energia para o enxofre têm número quântico principal 3. Portanto, esta opção não é. B. Os eletrões de valência de ambos os átomos no estado de energia mínima distribuem-se pelo mesmo número de orbitais.
Ora, no caso do oxigênio temos uma orbital, duas, três, quatro. No caso do enxofre, uma, duas, três, quatro. Portanto, esta opção é a opção correta. Vamos ver porque é que a C não é, de certeza. Porque diz assim: os eletrões de valência de qualquer dos átomos no estado de energia mínima distribuem-se por orbitais com L igual a 1 e L igual a 2. Não. Porque se as orbitais são P, é porque L é igual a 1. E têm que ser P porque senão não estariam no estado de menor energia. As configurações eletrónicas de ambos os átomos no estado de energia mínima diferem no número de eletrões de valência. Claro que não diferem, ambos têm 6 eletrões de valência, se recordarmos a sua localização na tabela periódica, nem era necessário estar a fazer a distribuição eletrónica. A distribuição eletrónica foi feita unicamente para ser mais confortável responder à pergunta. Portanto, opção correta, opção B.